Um. Estamos no ar com mais um episódio do Fora do Aquário Podcast e hoje eu tô muito feliz porque nós vamos falar sobre um tema muito bacana. Nós vamos falar sobre a rádio e a internet, né? Essa nova proposta de comunicação. E eu estou muito honrada, muito orgulhosa que eu estou recebendo aqui o professor Júlio Moreno, né? Foi meu professor no 3º período aqui da universidade, estou no 6º período agora. Ele foi meu professor de gestão de rádio e TV. Então a gente trouxe quem entende do assunto para falar um pouco para a gente como que é hoje trabalhar com esse meio de comunicação através das mídias digitais. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui participando desse encontro legal que tem praticamente toda semana. Eu acompanhei já alguns, vão falar que eu sou assédio de Assis, porque eu estaria mentindo. Mas, não tem tempo, né? Muita coisa, professor. Exatamente. Mas eu tenho certeza que quem está aí do outro lado assistindo, com certeza vai entender um pouquinho mais sobre o que é essa imensidão do rádio. Principalmente nesses dias de hoje, que a gente está vendo que o rádio digital está tomando conta do mercado. Sim, e eu falo que particularmente fico muito feliz. Professor Júlio foi uma das primeiras pessoas realmente assim que inseriu esse desejo de trabalhar com rádio, né? Tanto em mim quanto em outros colegas da nossa classe. E é muito bacana ter você aqui nesse nosso espaço, que foi um projeto montado, né, pelos alunos aqui do curso de comunicação, do curso de rádio, TV e internet da Universidade AMB, para a gente poder trazer divulgação de temas variados. Aqui a gente traz um pouco de cultura, de música, de arte, e a gente quer também trazer um pouco de comunicação, um pouco da trajetória, da experiência que vocês, nossos mestres, têm para compartilhar com a gente e com quem está nos assistindo aí através do YouTube da Rádio AMB. Legal. Professor Júlio, vamos lá. Vamos começar do começo. Eu quero saber como que nasceu o Júlio comunicador, porque dentro da área de comunicação, você é formado pela primeira turma, né, de comunicação social da Faculdade São Judas, da Universidade São Judas, não é isso? Isso mesmo. Pois é, então é mestre também em educação, gestão e comunicação, não é, professor? Isso. Pela São Camilo. Ela já, inclusive, infelizmente, ela não existe mais. Mas era lá aqui pertinho da gente, no bairro do Ipiranga, era a Universidade de São Marcos. São Marcos. Então, o professor Júlio tem muita coisa para compartilhar com a gente e eu quero saber como foi que nasceu esse amor pela comunicação. Bom, eu comecei assim, com uma coisa que praticamente é o pessoal que provavelmente está aqui atrás, trabalhando em produção e tal, já fez isso muito. Eu comecei escutando rádio, eu era ouvinte, né? E aí, aquele negócio, né? Você fala, pô, o que será que aquele locutor que tá ali falando, aquela voz bonita, nossa, né? Eu tinha encantamento, assim, naquela época, quando dos anos 80, eu comecei no rádio em 1982, e de 82 para 83, a gente começou a ver uma gama muito gostosa no rádio, porque no meu entender, foi a época melhor da música. Foi os anos 80 e 90. E eu vivi isso. Houve uma crescente, né? Exatamente. Porque ali, quando surgiu a TV, a rádio teve ali um período de decadência que eu acho que foi suprido nessa época dos anos 80. E a gente tava saindo de uma época disco, que era finalzinho dos anos 70. Bee Gees, né? Tavares, ABBA. E vai por aí a ABBA e por aí afora. E aí nós entramos nos anos 80 com uma nova roupagem, o rádio estava começando a se segmentar, isso nós estamos falando tudo lá atrás, 1980, quando o rádio ainda era analógico. E aí hoje nós estamos no digital, quem nunca ouviu falar do analógico, fala, que esse cara careca, né, tá aí falando, batendo papo com a Júlia. E aí você fala, pô, é Júlio e Júlia. Ó, é uma dupla, verdade. Aí o pessoal fala, pô, mas o que esse cara tá falando? Pois é, eu comecei no rádio, eu falo, né, que eu sou assim meio que o avestruz do rádio, que eu comecei lá atrás, onde muita gente não conheceu equipamentos que nós éramos obrigados a aprender a trabalhar. Realmente ali era radialista, né?
você era obrigado o tempo inteiro a disparar cartucheiras, caceteiras, saber aonde você ia encaixar ao final de cada música uma vinheta. A discografia, que era vasta, hoje está tudo... tudo dentro de um computador. Exatamente. Né? Tem as vantagens? Tem. Tem as desvantagens enormes. Também. Né? Como tudo. Eu acho que todo mundo que está aí assistindo, inclusive aquele garoto que está com o celular ali atrás, ele já deve ter visto ali, alguma vez na vida dele, uma fita cassete. Olha lá. Provavelmente tem muita gente que não viu e tem muita gente que não sabe o que é um vinil. Né? É verdade. E naquela época tudo era nessa base. Era nessa base. E aí você fala, poxa, o quanto o rádio ele avançou no tempo. Hoje a gente sabe que são inúmeras rádios que tem pelo Brasil. Sim. Né, que a gente chama de dial, mas milhares de rádios web. E isso é muito bacana. Sim. Porque um acesso que era limitado, né, já dentro de um meio de comunicação como a rádio, que atinge muita gente ao mesmo tempo, agora mais pessoas têm mais acesso a informações variadas. E até porque, Júlia, o que acabou acontecendo? O rádio ele veio tendo uma evolução de acordo com a evolução tecnológica também da televisão. Então, nós chegamos no finalzinho ali dos anos, entre meados de 1980, 86, por ali, finalzinho dos anos 80, 89, nós entramos na era digital, começamos a entrar na era do CD. E aí todo mundo começou a entender melhor o que era um CD, como o CD funcionava. E aí o MP3 também veio. Veio em seguida. Aí as pessoas começaram a falar, poxa, o CD, ele veio com uma tecnologia enorme, porque o CD ele faz uma varredura, canhão de laser. E a agulha do antigo vinil, ele só tocava o que era na ponta Sim. da agulha. Então as laterais você não conseguia ouvir. Então parecia que o som do disco era mono, perante a comparação da qualidade que o CD trazia. Só que aí os caras começaram a perceber, o som do CD, ele é quadrado. E não é bonito, estereofônico como que é isso que os colecionadores, inclusive a juventude vem buscando com a compra das vitrolas que estão sendo lançadas, exatamente, né? Relançadas, vamos falar assim. Então aí você começa a entender que o rádio, eu passei por inúmeras rádios, né? Graças a Deus, sempre tive muita, vamos dizer assim, não capacidade, eu acho que aqui todo mundo tem capacidade, quem está assistindo também, mas eu sempre tive muita criatividade, eu sempre gostei muito de áudio, sempre gostei muito de falar. Vocês podem perceber aqui que eu não paro de falar, não deixei nem você falar quase. Mas é bom porque tem história boa pra gente ouvir. Então, o que acabou acontecendo? Automaticamente, eu fui fazer locução. Porque perceberam que eu tinha um dom. E eu não podia ficar somente atrás do microfone. Ou seja, como só operador de áudio. Sim. Então, aí me deram uma oportunidade, eu consegui agarrar e fui. Então, eu passei pela primeira Rádio Bandeirantes, FM. Hoje é só a Band. Depois eu passei por uma rádio que não existe mais, chamada PUL FM. PUL FM. PUL FM. Passei pela Jovem Pan, passei pela Gazeta, passei pela Nativa. Enfim, se eu for lembrar todas as rádios que eu passei, nós vamos ficar uma semana. Não, então, eu fiquei imaginando, se o professor Júlio for contar toda a trajetória dele dentro da comunicação, porque se ele está falando só de rádio, ainda temos TV. Fora TV, exatamente. E ainda temos internet, porque você também implementou muita coisa com web TV. Sim, sim. Fez bastante coisa. A minha dissertação de mestrado, ela foi exatamente falando sobre web TV, que ainda no Brasil... Isso no ano 2000, ninguém sabia o que era Web TV. Sim. Então, eu fui fazer uma pesquisa do Canadá e tal. E aí, fiz a minha dissertação, defendi, foi mérito com 10. E até na época não tinha ninguém que estava falando sobre Web TV. Sim, é uma coisa visionária. O pessoal da banca falou, o que esse cara está falando? Web TV. Então, isso é muito legal você ver que existem pessoas
mesmo nos dias de hoje, que vão atrás de coisas que são inovadoras. Sim. Que eu acho que, na minha opinião, é o que a televisão e o rádio estão precisando. Eu concordo. A internet, ela trouxe essa oportunidade porque é um meio que a gente usa para ter mais acesso ao público que está nos assistindo. É um meio que a própria rádio, a própria TV vem usando hoje em dia para divulgar os produtos, mas eu acho que é isso, principalmente é uma coisa que para você realmente convergir, né? Na verdade, assim, o rádio hoje, eu vejo assim, nesse formato digital, quem não está na internet está fora do mundo. Então, o rádio digital, ele não é só aquilo que vocês estão acostumados. Sintonizar uma rádio lá, Jovem Pan, 100,9, e ouvir ela também na internet. A rádio hoje digital, ela não se limita só a isso. Hoje, uma rádio digital é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Uma diferença, você tem videocast e podcast. Sim. Né? Então, aí você começa a entender que o rádio, ele não parou no tempo. Eu lembro muito bem que eu comentei isso com um amigo, Fernando Moreno, que não é meu parente, mas é um... Poderia ser. Poderia ser. E o Nivaldo Prieto, né? Nós tivemos recentemente conversando, e aí a gente começa a perceber o seguinte: se você trabalhar hoje bem a questão das redes sociais, você tem tudo para uma rádio, mesmo que ela não seja fixa no dial, para ela acontecer. Porque hoje você pode ver as emissoras de televisão, elas trazem para sua programação os influencers digitais. Sim. Para engajar a audiência. Eles colocam no Big Brother, a Rede Globo, os influencers digitais para lá. Justamente para isso, com esse objetivo de falar com esse público, com esse nicho. Focar, né, a audiência ali. E você pode ver, eles até quando acaba, se é um deles, quando acaba o Big Brother, eles vão dar uma entrevista, eles falam: o meu interesse não era de ganhar o prêmio, né? Meu interesse era de estar aqui, porque o que vai... A visibilidade. A visibilidade. O que vai me dar, na verdade, grana é quando eu sair daqui. Sim. Então, você pode ver que tem muita gente que não ganhou o Big Brother e fez mais sucesso de quem ganhou. Né? Com Vamos certeza. Falar o Gil do Vigor. Sim. Lá. Sim. E é justo pelo posicionamento da pessoa, né? A linguagem que usa, o público que quer atingir, como faz isso. E eu acredito, quero ouvir tua opinião, né? Para mim é até difícil conversar contigo a respeito disso, porque, por favor, então me corrija, professor. Mas eu acredito que a rádio conseguiu realmente interagir com todas as mídias. A TV, acho que ela não acreditava tanto. A rádio apostou mais nisso. Eu vou falar exatamente que você está com a razão, o que você está colocando, pelo seguinte: existe um cara chamado Tutinha, que é o dono da Rádio Jovem Pan e da TV Jovem Pan. Esse cara foi o seguinte: ele foi um cara que ele foi visionário. Enquanto todo mundo estava falando, não aposta na internet, não faz, não gasta daqui tanto dinheiro. Daqui a pouco isso acaba. Isso aí não vai em frente. Ele apostou milhares de dólares. E tá aí hoje. E tá aí, ó. Aí todo mundo falou, não, isso não vai dar retorno. Ele se pagou em 2 anos. E é uma referência hoje de convergência de mídias. Exatamente. Aí você fala, poxa, ele deu sorte. Não é sorte. Não, eu acho que isso não... O nome correto não é sorte. O nome correto é acreditar. É believe, como se fala em inglês. E ser, realmente acreditar e ter uma visão dentro daquilo que você conhece. Porque, com certeza, né, não foi à toa. Ele viu o caminho, o mercado, as coisas como estavam sendo fomentadas naquele momento. E ele falou, vamos apostar aqui, que talvez isso aqui seja o futuro, né, da comunicação. O Tutinha, ele tem uma característica de que ele não aposta sem saber que aquilo vai dar certo. Ele não põe dinheiro falando, ó, isso aqui vai dar errado. Ele já faz uma pesquisa visando o mercado lá na frente. É um visionário estrategista. Exatamente. Então, aí você começa a entender. O rádio hoje, no digital, ele tem inúmeras portas para se abrir. Sim. Né? Todo mundo fala, poxa,
Porque se eu quero ouvir uma rádio web, eu faço meu podcast, eu ouço meu podcast. Mas o rádio, quando eu aprendi lá atrás, como eu comecei no começo da nossa conversa falando do analógico, o rádio, ele tem um lado mágico que a televisão não tem. Porque quem está ouvindo o rádio, que não está vendo a nossa imagem aqui, feia ou não, né? A gente está do outro lado, a gente está imaginando como é que será que é aquela pessoa. Era o que eu falei no meu comecinho. Eu ficava imaginando os locutores, como é que eles eram. Pô, puta voz gostosa de ouvir programas românticos e tudo mais. Aí você começa a entender, você fala, poxa, eu preciso entender, indo na rádio, como é que funciona tudo. E foi aí que me incentivou a trabalhar em rádio, ir para o meio, entendeu? E aí, lógico, depois eu tive convites para começar a dar aula e tudo mais. Então, o que a gente vê, e assim, eu sempre falo isso, você sabe muito bem, em sala de aula, nunca deixe de acreditar. Sim. Todo mundo que está vendo aqui tem a capacidade de poder entrar numa TV, trabalhar numa rádio, se dar bem no mercado. Eu acho que o que é mais interessante é você fazer uma faculdade, não importa se é aqui na AMB, se é numa outra faculdade, mas a AMB, vamos falar da AMB, a AMB ela te dá uma estrutura bacana. Sim, como nós temos aqui, né? O que eu falo é que é um laboratório, né? E onde a gente brinca de coisa séria. Exatamente. Então, eu falo assim, sempre você tem que acreditar, não importa se o modelo que você está fazendo do programa ou do projeto, ele é diferenciado do mercado, acredita nele. Traça um objetivo e vai atrás. O que é mais importante de você entender é que a comunicação, ela é dinheiro. Sim. E acabou. Eu acho que é exatamente esse trajeto que nós temos que abrir cada vez mais para quem vem atrás, para quem está na frente e vai por aí afora. Professor Júlio, é muito legal ouvir, assim, tua trajetória, porque realmente você passou por todos os meios, né, da comunicação. E eu queria saber como que foi, que você começou, eu lembro que a gente conversava bastante, que você começou em uma rádio, que ainda a linguagem com o público era por cartas, eles mandavam, não era diferente completamente, porque hoje é um direct. Exatamente, hoje a gente limita tudo no direct. Não é verdade? Conta um pouquinho. Naquela como que época era uma loucura, porque chegava toda semana, chegava o correio, né, ia levar as cartas para a rádio, ele chegava com um malote enorme e ele falava, ó, é tudo para cá. E como é que vocês faziam para ler? O produtor ajudava? Como que é para fazer uma curadoria, uma seleção assim? Tinha assim alguns locutores que, né, separavam por locutores, por programas, tal, e tinha o pessoal que fazia da produção. Então, pedido de música. Você fala, nossa, os caras pediam música por carta. Não, e o sorteio dos prêmios, tudo era assim? Tudo por carta. Então, naquela época eles sorteavam, por exemplo, prêmio, uma viagem para você ficar uma semana em Nova York. Aí o cara falava, pô, mas como é que eu vou participar? Ó, escreve aí, Avenida Paulista, 1394, 14º andar. Você manda a sua carta para cá, falando da promoção tal. E dentro da carta você vai ter que responder qual é a rádio que te leva até Nova York. Aí você escrevia, Cidade, Jovem Pan. Então você falava, pô, cara, você imagina, naquela época, hoje é tudo um e-mail, é tudo um direct, Facebook, né? Aí você fala, naquela época era tudo carta. Você imagina, você escrever para ganhar. Eu fui um dos malucos que cheguei a escrever 500 cartas para ganhar. Olha só. Né? Então aí você fala, era loucura. Esse é o verdadeiro engajamento. Exatamente. Que era diferente do dia de hoje. Ganhei. Então, aí você fala, poxa, como é que a gente consegue, de repente, entender toda essa logística naquela data. Naquela época. 1980, sim. 1990, você fala, cara, era maluco. Os caras não podiam, de repente, mandar um e-mail, mas ninguém pensava ainda em usar isso como estratégia. Porque as redes sociais ali estavam começando. Eu lembro que nessa época, em 1990, 91, a nossa maior rede social, que era a maior que tinha no Brasil, era um negócio chamado Orkut. Não sei se vocês lembram. Sim. Cara, era maluco. Os meninos aqui, gente, né? Todos têm a idade do meu filho. O maior de idade aqui, né? Antes de nós dois, professor, né? Tem 20 anos, 21 anos. Então é isso. Mas ele falou que lembra. Lembra, amigo? Meu amigo é vintage.
Olha, tá vendo? Pronto. Então, naquela época, você fala, meu, o que que é Orkut, cara? Mas assim, você entrava como se fosse uma sala que tinham... Sim, eram várias perfis, comunidades, né, isso. comunidades. Você entrava, tinha 1 milhão, 2 milhões. Você Sim. fala, cara, que louco! Aí você queria participar daquela comunidade, você pedia para entrar. Ali você fazia amizades. Começava essa história do relacionamento, né? Dentro das redes sociais. Exatamente. E foi dali que começaram a abrir as portas para outras que foram crescendo. Depois, consecutivamente, veio o que nós temos até hoje, que para mim já é uma mídia, né, social meio ultrapassada, que é o Facebook. Sim. Tivemos ali o Twitter, que também veio com uma força muito grande. Ainda temos aí até hoje muita força. Eu acho também que ainda tem muita força. Eu lembro que no começo do Twitter, eu estava em rádio e tal, a gente não passava de 120 caracteres. Depois aumentou, foi aumentando. Ou seja, você tinha que se limitar a saber fazer uma nota ou criar uma notícia, uma linguagem, para que ela fosse direta, certeira. Fosse eficaz, né? Exatamente. Quanto mais clique você tivesse, você fala, pô, bombou. Agora, hoje já é totalmente diferente, né? Você faz uma postagem de uma foto, você coloca, eu tô aqui hoje na padaria. Quando você vai ver, tem 5 milhões de pessoas. Sim. Pô, se for na padaria, tem 5 milhões de view. Então aí você começa a entender. Porque o acesso também aumentou. Exatamente. Antes não era assim, naquele tempo eram algumas pessoas determinadas que por um determinado tempo, porque a internet também era discada, não era da forma como é hoje. Então realmente, é por isso que eu te pergunto, como foi você profissionalmente sentir essa transição, né, de linguagem, sair das cartas para o e-mail? Como que você sentiu? Você se sentiu inseguro em algum momento? Você achou em algum momento que a rádio ia acabar? Não, na verdade, assim, eu comecei. Acho que todos os locutores que são da antiga, como eu tal, devem ter percebido uma evolução muito rápida em um curto prazo de tempo. E foi assim: você deixou de mandar o ouvinte te mandar carta para o cara te mandar e-mail participando na hora do programa. Era mais rápido, era mais prático? É mais rápido, a resposta ela é mais instantânea. Só que, assim, não existe nada mais gostoso do que você receber uma carta. Existe, eu acho que, não sei se vocês concordam. Porque tem uma parte romântica mesmo, né? Isso que eu ia falar, tem um lado romântico, né? Você fala, pô, recebi uma carta. Às vezes você recebia a carta com um coraçãozinho. É que o professor Júlio fazia programa romântico. Era aqueles moços que conta a história. Exatamente. Por isso que... Então, você tinha ali uma produção, abria uma carta, contava uma história romântica de um casal, que eles se conheceram há tempos atrás. E para relembrar aquele tempo que eles se conheceram, você tocava a música que marcou a vida deles. Que marcou o primeiro encontro, que marca o casal. Às vezes o casal brigava, porque eu cheguei a ouvir, né? Muita coisa, às vezes o casal brigava e ali era o momento que, né? A pessoa já ia ouvir pensando, será que ele vai mandar uma carta? Tinha todo esse... Tem toda uma magia, assim. Exatamente. Que é quase uma radionovela, se você for pensar. É isso que eu ia falar, é quase uma radionovela. O que, na verdade, traz essa magia da nostalgia do rádio, que hoje a gente não tem tanto, é exatamente a questão de você saber produzir. Porque eu acho que a magia do rádio na era analógica, ela tinha todo esse glamour, né, de você falar, poxa, o que será que está ali? Como é que será o que aconteceu realmente nessa história? Porque você contava, você falou uma radionovela, você contava, a gente agora... Daqui a pouquinho, depois dos comerciais aqui da rádio, eu volto para contar o que aconteceu com a Júlia. E as pessoas ficavam na expectativa. Exatamente. Aí todo mundo ficava ali esperando voltar do comercial para ouvir o que tinha acontecido na história dos dois. Então, hoje você não vê isso. Você vê que você está na televisão, você pode estar assistindo o maior momento da história ali da novela. Entrou no comercial, você muda de canal. Sim. Você vai para fazer qualquer outra coisa. A gente não tem mais paciência para gerar essa expectativa. Exatamente. Então, eu vejo que, assim, é uma pena, né? Porque quem trabalha com publicidade, os caras perdem tantas horas produzindo um baita comercial
para na hora que vai pro comercial, Justamente, o cara muda. porque era inclusive uma das coisas que eu ia falar, a rádio também fomentava muito essa questão dos anúncios, Muito. né? Como você está falando, os sorteios, tudo isso girava em torno ali né, de um público que estava muito atento e participativo. Exato. Então ela era uma linguagem menos rápida do que nós temos hoje, mas ela era às vezes mais eficaz. Muito. Do que a internet. Que a internet é como você falou. Tudo hoje é assim. O que a gente está falando agora, daqui a pouco já está velho. Exatamente. Porque 5 minutos já é notícia antiga, já passou. Inclusive ela tá ficando velho. Já faz pelo menos 30 minutos que nós estamos falando aqui, já está mais 30 minutos mais velho. Eu também. Tudo envelhece. Né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, não importa o momento que você está vivendo. O que importa é que você pega coisas boas e transforma ela em coisas melhores. Então, por isso que eu acho que hoje nós estamos num parâmetro, tanto no rádio quanto na televisão, de chegamos a um momento que não existe mais coisas inovadoras. Está faltando isso. Né? A gente falava muito de programação. Então, pois é. Então, eu acho que assim, o rádio, já que a gente está falando de rádio, o rádio, ele, se você analisar, ele se inovou mais do que a televisão. Sim. Nos últimos anos. Porque o rádio, ele levou isso que nós estamos fazendo aqui. Ele levou a imagem. E mais, eu acho que sempre foi, como eu já falei antes, um meio de comunicação que esteve muito próximo à população, né, mais do que a TV. E agora, com a imagem, como você está falando, aproximou ainda mais. Né? Os podcasts, por exemplo, é ainda o que a gente falou aqui há pouco. A arte de contar a história. A gente está aqui batendo um papo. Não é aquela coisa mais mecânica do programa de entrevista, de variedade da televisão que você senta num sofá, né? É diferente, é outro formato. Sim. E se você quiser, você pode ouvir em várias plataformas. Se você não conseguir ouvir agora tudo, assistir a gente, você pode pausar e voltar amanhã em outro momento. Então eu acho que isso é muito bacana dentro da convergência de mídias. E assim, o que você bem falou, na época que eu comecei lá, você não tinha como, você perdeu aquele programa, você não tinha como chegar em casa e voltar para ver de novo. Hoje você faz isso na palma da mão. Você entra aí nos aplicativos aí da vida, você entra aí nos streaming da vida e você assiste a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Júlio, o que você acha dos podcasts? Olha, eu estava comentando isso outro dia com um colega, né? O podcast, na verdade, ele veio de fora do Brasil. E todo mundo falou, qual é o formato? Não existe formato. Né? A única coisa assim, eu acho que todo mundo copia todo mundo. Sim. É uma mesa... Vai virando uma produção em cadeia. É uma mesa, 2, 4 microfones, uma telinha atrás, ou então uma televisão, um logotipo, cortina, ou então é um aquário que nem esse. Todo mundo faz mais ou menos igual. Bem parecidinho da caixinha ali. O que eu vejo é assim, quem ensinou esse formato? Ninguém sabe. Por que está sendo sempre feito assim? Ninguém sabe. O que eu vejo é assim, você poderia, se tivesse, lógico, condições, você produzir ele melhor. Você ter, vamos dizer assim, um cenário fixo e você ter, de repente, dentro desse cenário, 2 sets de gravação. Fazer realmente como se fosse um formato de web, mas com vamos dizer assim, uma sequência de televisão. Aqui um set, ali outro set. Você só vira a câmera. Então, isso funcionaria, no meu modo de entender, melhor. Você teria muito mais engajamento, porque você estaria mostrando para as pessoas que não está estático. Isso aqui para nós, é estático. É estático. Entendeu? Por mais que seja descontraído, né, solto. Exatamente. Ainda é um formato. Ainda é um formato estático. E você vê muito isso no YouTube, você vê muito isso no Instagram. Então, assim, eu acho que o formato que nós estamos hoje trabalhando, esses formatos de podcast e tal, eles são muito parecidos. O que muda, na verdade, é o papo. É o assunto. A condução, né, do tema. Mas eu acho que o que vale, na verdade, é você trabalhar, sim, a criatividade e a ideia. O resto é como já dizia o Chacrinha. Nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Vai copiando de um jeitinho diferente. Exatamente. Né? Professor Júlio, para as pessoas que estão assistindo a gente, tem interesse, né, tanto na área de locução
que é uma das suas especialidades. E dentro da área da comunicação, o que você dá de dica? Tem muita gente que tem interesse na nossa área. Como é que você vê nossa área do audiovisual hoje? Porque você passou por várias fases e hoje você está podendo enxergar de cima muita coisa. Então, como é que você vê nossa área do audiovisual no Brasil? Olha, o Brasil, ele está, se não me falha a memória, entre os 3 maiores produtores de audiovisual do mundo. A nossa publicidade, ela é a 3ª melhor do mundo. Ou seja, nós temos know-how dos melhores. Potencial. Potencial, equipamento, gente especializada para fazer. O que eu acho que precisa mudar um pouco é essa mentalidade dos empresários que trabalham na área de comunicação sempre acharem que aquilo tem que ser feito dessa forma. Vou colocar ainda um passo à frente, minha visão. Por que não pegar estudantes como vocês, numa emissora como Globo, como Record e outras que existem, e falar, vamos fazer um projeto juntos? Eu quero 5 alunos da EMB, 5 alunos dali, daqui, e você monta uma equipe de 40 pessoas. Vocês vão me montar um programa que vai entrar uma vez por semana no ar. E vai ser feito por alunos. E borbulhar ideias ali. Você virar um caldeirão, você sabe. Você lida com isso. Eu tenho quase certeza absoluta que quando isso acontecer, eu tenho certeza que vai mudar o formato da televisão que hoje nós temos para ser feito. O professor Júlio sempre comentou com a gente desse formato quadrado. Ele não é a favor realmente disso, né? É uma opinião muito pessoal do professor Júlio. Desse formato que a gente vem trazendo para todos os meios da comunicação. Ele acabou de falar do rádio, né? E está falando aqui da TV. E dentro da internet também a gente vê o tempo inteiro mais dos mesmos. Mesmo que seja os próprios blogs. Muita gente fala, Júlia, faz um blog de viagens, mas é mais do mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. Eu vou falar das mesmas coisas, às vezes até no podcast, quando a gente assiste podcast com pessoas famosas que estão no auge em algum determinado momento, ela vai no podcast A, no B, no C. Quando você assiste o D, você já sabe tudo que ela vai falar, porque as perguntas parecem que são as mesmas, os assuntos, os temas, né? Tudo se repete. Exatamente. Então, dentro da televisão também, você sempre falou que, né, esse formato muito quadrado, né, isso precisa acabar o quanto antes. Exatamente. Porque o que o nosso público tem exigido, né, requer atualização o tempo inteiro. Vamos pensar do seguinte. Vamos por partes. Exatamente. O pessoal se preocupa muito com o quê? Primeira coisa, imagem. Sim. Vamos fazer em 4K, vamos fazer em 2K, vamos fazer em 8K. O cara se preocupa muito com a imagem, mas ele esquece que existe um negócio que é muito maior do que a qualidade só da imagem. É o áudio, é a produção, é a qualidade que você vai colocar do produto. Não quer dizer que é a estética da imagem, Sim. e sim a estética do programa. As pessoas estão num volume de produção que elas esquecem que o que vale, na verdade, não é da entrega, não é a quantidade, e sim a qualidade. Concordo. Por isso que o público hoje que está vendo televisão aberta, ele não está na televisão aberta, ele está indo para a internet. Está indo para a internet. Tem muita coisa boa, impressionante. Que até o público da nossa idade, professor, tudo não quer mais. Exatamente. Né? Que é o público que cresceu, que foi acostumado com a televisão aberta, não quer mais. Começou a ter acesso à internet, começou a ter acesso às opções. Enfim, a quantidade de... Porque você escolhe, é isso, você faz no momento que der. A hora que quiser. Exatamente. Não precisa estar ali arrumando uma antena, como era no nosso tempo, de arrumar a antena e tudo mais. Tá tudo aí no ar disponível. Então, não ia contar esse detalhe, mas era bem por aí. Né? Então, eu acredito que o profissional de comunicação, ele precisa se adequar a todas essas linguagens, porque hoje não dá para falar. E eu queria, inclusive, te perguntar mais uma coisa. Para você, Júlio, o que é... Mas assim, agora é uma pergunta que eu acho que eu não sei se é difícil. Mas rádio, TV ou internet?
Teu coração bate mais forte por quem? Conta. Olha, eu comecei no rádio, depois fui para televisão, depois peguei uma aba da internet. Eu falo, tendo essa visão hoje, né, mais globalizada, eu falo o seguinte: meu coração ele é multimídia. Porque se você não souber trabalhar com esses três meios, você pode aposentar a tua chuteira porque você está fora de mercado. Até pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, as emissoras de TV, elas te contratavam. Ah, você é editor? Ah, você é cinegrafista? Ah, você é operador de áudio? Continua assim, né? Não vou dizer que mudou. Mas as pessoas que hoje estão... São multifuncionais. Elas sabem fazer um pouco de tudo. Elas sabem fazer muitas coisas. E tem que saber, porque as pessoas não imaginam. Como o professor Júlio falou ainda há pouco, para tudo isso aqui acontecer na frente das câmeras, muita coisa acontece por trás. Tem toda uma curadoria, a gente faz um roteiro, produz, pesquisa, né? Eu precisei relembrar aqui um pouquinho de tudo que o professor Júlio me ensinou para vir conversar aqui com ele e não passar muita vergonha. Então, né, existe realmente toda uma preparação por trás para a gente estar aqui à frente. E hoje, todo mundo faz tudo. Todo mundo aqui grava vídeo, faz stories e produz, faz roteiro. E a gente é um pouco de tudo mesmo. Sim, você vê, o pessoal até atrás das câmeras às vezes faz cara feia pra gente. Estão fazendo? Faz cara bonita. Ah lá. Olha lá. É porque eu tô passando do tempo já, amigo? Não. É porque eu falo muito também aqui. Mas eu falo, gente... Isso faz parte do negócio. Porque assim, quem tá atrás das câmeras, talvez quem tá assistindo a gente agora não saiba. Mas tem ali o cameraman, o operador de áudio, tem o produtor, tem o diretor. Sim. Essas pessoas... Tem o roteirista. Tem o roteirista. Ou seja, essas pessoas, sem elas, a televisão não funciona. Não acontece. E nem o rádio também. E é uma coisa que ninguém dá importância. Acha que a televisão é feita só pelo apresentador. Sim. Então, é por isso que eu acho que é fundamental para quem quer fazer comunicação, por exemplo, rádio e TV, é fundamental as pessoas entrarem numa faculdade e saber o que ela quer. Se posicionar. Não é fazer que nem muitos deles fazem quando estão participando do Big Brother. Viram planta, né? Então é fundamental a pessoa vir para uma faculdade, chegar ali e falar assim: professor, por que disso? Júlia, por que daquilo? Fulano, por que disso? Então isso vai fazer a faculdade, todo mundo reclama, a faculdade, porque disso, a faculdade daquilo, blá, blá, blá. Mas ninguém nunca se perguntou, poxa, a faculdade, se não fosse a faculdade me ter aberto caminhos, me mostrado o caminho, eu hoje não era um comunicador. É o núcleo onde você faz network, é o núcleo onde a gente realmente, é o que eu estava falando aqui, é o nosso laboratório. Exatamente. É onde você aprende, é onde você concorda, onde você discorda, onde você pode inovar. Porque o mercado de trabalho não vai te dar essa oportunidade, não vai te dar esse espaço. O mercado de trabalho ele vai exigir que você esteja pronto. Na verdade é aquilo que eu já falei para vocês muitas vezes na sala de aula. Você tem que errar aqui. Você tem que aprender aqui, Sim. na faculdade. Se você for errar lá fora no mercado de trabalho, vai acontecer, o seu pescoço está na foice. Você é mandado embora. Aqui, você tem oportunidade de você aprender com professores excelentes, com profissionais excelentes. Além de tudo, você tem visão, aqui é um laboratório, como você falou, você tem uma visão mais ampla. Olha, eu errei isso, mas o que eu posso melhorar? Na televisão, você não vai ter essa oportunidade de ter uma pessoa do teu lado falando, faz assim. Sim. O cara vai falar, se vira. Você não sabe, tem 50 atrás que sabem fazer o que você faz e mais um pouquinho. Exatamente. Então, o que eu vejo para você que está aí vendo esse bate-papo, essa conversa aqui com a gente, se você realmente quer fazer um curso de comunicação, vá atrás, pode ser aqui na EMB ou em outro lugar, mas vá atrás, porque eu tenho certeza que você vai se admirar e vai aprender muito. Com certeza, porque muita gente acha que está pronto e a gente não está. A comunicação, ela é
um mundo Exatamente. de possibilidades. A gente Exatamente. consegue fazer um tantão de coisas dentro, né, desse meio, né, seja lá ele internet, rádio, TV, enfim, tem um monte de produtos audiovisuais hoje e no nosso país, como você, né, falou, a gente está aí bombando uma potência, né, que está em evolução, então a gente tem que se preparar realmente para esse mercado que está exigindo. Você viu que meu diretor já está aqui pedindo para a gente encerrar. Já fez assim. Corta a língua desses dois. Professor, quero agradecer demais a tua presença aqui. Imagina. É mesmo uma honra ter você aqui conosco. Eu agradeço. Tudo que você tiver de dica, traz pra gente, que a gente tá aqui aprendendo, engatinhando, tá bom? Tá bom. Esse espaço tá aberto para você sempre, sempre, sempre. Você sabe disso. Obrigado de coração. Vocês que estão aí assistindo, peguem essas dicas que tanto eu quanto a Júlia passamos aqui para vocês e a gente espera vocês aí no próximo semestre. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, professor. Valeu, gente. Galera, quero aproveitar, agradecer aqui também, né, toda a minha equipe aqui, a equipe Fora do Aquário, Gustavo, a Fê, o Henrique, que estão aqui comigo. Tem uma outra galera muito bacana que dá um suporte pra gente. Quero agradecer, então, a professora Maria Eugênia, que é a coordenadora dos estúdios de comunicação aqui do Campus Moca, né? Tem uma equipe maravilhosa que é sempre muito prestativa, muito bacana, que também nos ajuda a fazer isso tudo acontecer. Agradecer nosso coordenador dos cursos de comunicação, o professor Miguel Valione, que apoia e incentiva projetos como esse. Professor Jonatas Beck, que é o nosso supervisor de núcleo aqui da Rádio AMB. E agradecer um dos nossos apoiadores. Hoje está chegando mais gente bacana para somar forças com a gente. Mas eu quero falar agora de cultura espanhola para vocês. Porque, como o professor Júlio falou, investir em conhecimento nunca é demais. E eu sempre falo que é um jogo onde todo mundo ganha. Então, se você quer alavancar o seu currículo, se especializar, investir em uma nova língua, www.culturaespanhola.com.br. Lá vocês vão ter acesso a todas as informações. Agora, mês de novembro, tem aí Black Friday para vocês aproveitarem um pouco mais de desconto, porque tem muita oportunidade bacana. Então, cliquem lá e se vocês não tiverem acesso a alguma informação, lá no site da Cultura Espanhola, www.culturaespanhola.com.br, vocês vão ser direcionados ao WhatsApp da equipe comercial para tirar todas as dúvidas. Gente, agradecer vocês que estão aí do outro lado. Um beijo gigante, até semana que vem. Obrigada pela parceria. Partiu. Tchau. Fui.